Olá, bom dia para vocês, tudo bem? Estamos aqui novamente, mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre agilidade e velocidade no desenvolvimento de software. Se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo, ativa as notificações, você vai estar me ajudando muito a produzir conteúdo gratuito para você. Bom, vamos falar um pouco sobre agilidade e velocidade no desenvolvimento de software. Já falei muito sobre isso, já em vários vídeos. As pessoas me confundem, acham que você é anti-ágil. Não sou não. Pelo contrário. Software, vamos ver primeiro software. O que é desenvolver um software? É um trabalho intelectual. Você está desenvolvendo uma coisa que não existe. Mas existem padrões de software, padrões de projeto. Padrão de projeto não é software. Tá? Não confunda as duas coisas. Nem todo CRUD é igual, nem todo padrão de projeto é implementado da mesma maneira, os requisitos são diferentes. O melhor software do mundo é você pegar e comprar uma coisa pronta, não desenvolver. Desenvolver dá trabalho, é um trabalho intelectual grande. Qual seria o oposto? Vamos imaginar uma casa, tá? Você é uma construtora, você tem lá o projeto da casa com a planta, né, dizendo tudo, instalação hidráulica, elétrica, já tem o projeto todo pronto. Já sabe os materiais que vai comprar, já sabe a mão de obra que vai precisar, já sabe os riscos que você já vai ter, já sabe as necessidades legais, autorizações da prefeitura, já sabe tudo. É só fazer a casa. Uma casa é igual a outra. Dá para você trabalhar isso usando, por exemplo, Scrum. Dá para você trabalhar isso usando Kanban. Né? É só você seguir as etapas. O projeto já está pronto, é só começar a construir. Agora, e projetar uma casa nova? Ou um prédio? É a mesma coisa? O que você precisa fazer para projetar uma casa nova ou um prédio? Bom, você primeiro precisa conversar com o cliente para saber o que ele quer, né? Em termos de aparência, funcionalidade, serventia do imóvel, esse tipo de coisa. Acessibilidade, né? Que tipo de atividades vão ser exercidas no imóvel. Depois você precisa analisar o terreno. Fazer um levantamento do terreno para saber como é que está o terreno. Às vezes é um pântano, né? Tem que fazer um levantamento legal para saber se esse tipo de imóvel pode ser construído naquele local que ele quer. Você vai ver também a questão de financiamento. Quem vai financiar a obra, os materiais para você, se é o cliente. E aí você vai sentar e desenhar uma planta. Nessa planta você vai botar o cálculo estrutural lá, né? Vai calcular quanto material você precisa. Você tem a planta da aparência externa, tem o paisagismo em volta, você tem a parte elétrica e hidráulica, né, que você vai ter que criar. É uma planta completamente diferente. Vai fazer um planejamento de riscos, alguns riscos que podem acontecer. E aí você tem um projeto pronto. Um projeto de uma casa ou de um prédio pode demorar aí algo entre 3 a 6 meses. É um trabalho delicado, porque é um trabalho intelectual. A mesma coisa é um software. O software precisa ser projetado, precisa de projeto, sim. Você pode, diferente de uma casa, por exemplo, começar a entregar em partes menores, mas você vai precisar projetar. Muito bem. O Manifesto Ágil foi criado no início dos anos 2000 lá. Naquela época, a gente usava processos de desenvolvimento muito pesados, baseados no CMMI, que ele definia todos os controles, os entregáveis que você ia ter que desenvolver, uma série de produtos de papel, né, que não tem nada, uma série de planos, uma série de coisas. E para desenvolvimento em si, para gerenciamento de desenvolvimento, usava-se muito o RUP.
ou qualquer processo derivado do processo unificado que era interativo. Ou seja, essa questão de entregar antes já existia, tá? Mas o processo de desenvolvimento de software era muito pesado. Aí um grupo de pessoas, entre eles o criador do Scrum, se reuniram e criaram um manifesto ágil em resposta a isso. Eu vivi aquela época e a gente ficava muito revoltado com a quantidade de papel que a gente gerava à toa. E esses caras criaram uma alternativa ágil. Esse foi um grande erro que eles cometeram, botar esse nome ágil. E logo o marketing, as empresas, os vendedores foram se adaptando ao ágil porque agradava os desenvolvedores, etc. e tal, e se criou toda essa parafernália em torno da agilidade. O que é o ágil hoje em dia? É um amálgama de 3 técnicas básicas que são adaptadas, emasculadas, misturadas, mesmo sem combinar, apenas para você vender, para fins marqueteiros, certificações, consultorias, etc. Que é o Scrum, o Kanban, mal compreendido, mal adaptado, e o Planning Poker, que também é outra coisa mal tirada de contexto, porque você precisa estimar de alguma maneira, então vamos estimar no chute. Chamaram isso tudo de método ágil. Muito bem. Onde está escrito no manifesto ágil que para ser ágil você tem que usar essas 3 coisas? Pelo contrário, lá diz que você não deve focar em processos. Ele diz que você deve focar mais em outras coisas, interações entre as pessoas, do que em processos. O Scrum é o contrário, ele foca em cerimônias. Tudo isso visa, a ideia original era acelerar o processo de desenvolvimento, entregando mais rapidamente. Como é que a gente pode acelerar o processo de desenvolvimento? Vamos diminuir o tempo de planejamento e projeto. Foi onde eles procuraram diminuir, justamente onde não podia. Com isso, você não pode chegar ao fim de um sprint e entregar um papel para o seu cliente. Não pode. Não existe isso no Scrum. Você tem que entregar um software funcionando. Mesmo que você não bote em produção, mas o software tem que estar lá, tem que estar funcionando. Com isso, eles passaram a chamar planejamento e projeto de upfront design, com conotação negativa. Ou seja, projeto antecipado. Ok, você não precisa trabalhar como no Waterfall, que você tem que fazer todo o levantamento de requisitos para depois fazer análise, depois fazer projeto, para só depois começar a construir o software. Coisa aí de 1 ano de trabalho para começar a construir o software. Métodos iterativos como o RUP já permitiam você ter atividades de análise, projeto e construção em paralelo. Tinha até aquele gráfico das baleias, muito bacana. Quem viu na época se lembra do gráfico das baleias. Então já era possível fazer software e entregar com menos prazo, com menor prazo, executando tarefas em paralelo. O que esses caras fizeram foi abolir tarefas. Hoje, você faz o projeto ao longo dos sprints. A arquitetura do software surge, emerge ao longo dos sprints. Isso não sei o que estou dizendo. Está no blog do scrum.org. A arquitetura de software emerge ao longo dos sprints. Qual é o tempo médio de duração dos sprints? 2 semanas, Você acha que dá para fazer um projeto de arquitetura em 2 semanas? E se você fizer ao longo dos sprints, ele não vai ser alterado? Não vai ter retrabalho? Claro que vai. E modificações na arquitetura de um software têm um impacto gigantesco em termos de retrabalho. Isso não é agilidade. Todo mundo reclama, você fala mal da agilidade. Não falo mal da agilidade. Agilidade verdadeira, eu criei uma frase que eu uso até hoje. Agilidade é responder rapidamente às mudanças e à concorrência e manter um ritmo sustentável de desenvolvimento de produtos e serviços.
Isso é agilidade para mim, e isso está de acordo com o Manifesto Ágil. Agilidade não é ter que usar um método ou uma técnica, como o Scrum, por exemplo. Agilidade não é entregar com rapidez. Agilidade não é planejar tudo ad hoc, construir o avião durante a queda. Você vai, pula do precipício, sai construindo um avião enquanto está caindo. Agilidade não é negligenciar risco. Os riscos acontecem, pronto, tem que ter coragem para enfrentar. Não é isso. E agilidade não é velocidade. Essa confusão de agilidade com velocidade é proposital, é uma estratégia marqueteira para vender produtos, serviços e treinamento e consultoria ágeis. Tá? É uma estratégia marqueteira. Não adianta que milagre eles não vão fazer. As soluções para você diminuir o tempo de levantamento e análise e projeto já existem há muito tempo. Por exemplo, já falei aqui dos métodos iterativos como o RUP. Mas é isso. As pessoas vendem que só o ágil é rápido e que o ágil é Scrum, com Planning Poker e Kanban, tudo misturado ali fora de contexto. Tá? Isso foi muito bom porque é uma coisa assim subjetiva. Então muita gente que não é da área de software se meteu na área de software porque não precisa estudar matemática, linguagem de programação, não precisa estudar nada disso e o cara já está na área de software. Lamento se isso pegou alguém de calça curta, mas acontece. Então você tem cada vez mais pessoas tomando decisões que não entendem daquilo que elas estão decidindo. E a complexidade do software só aumentando. Agilidade é que nem um piloto de rally. Esses rallies de regularidade, que você tem que cumprir as etapas e você vence se você chegar no tempo, né? Cumprir todas as etapas. O que um piloto de rally faz? Ele tem um plano. Ele tem um plano. Para cada etapa ele tem um plano. Ele faz um plano. Vira a noite lá fazendo plano. E ele tem uma planilha que ele tem que acompanhar os tempos. Só que o caminho do rally normalmente é aquele caminho horroroso, né? Ou é no deserto, ou é no meio da lama. Então ele está dirigindo ali, ele tem que dirigir na velocidade que está de acordo com o plano dele. Ele não pode correr de mais nem de menos. E ele tem que tomar cuidado com o caminho, com poças, com subidas, descidas. Ele tem que se adaptar enquanto o terreno, ele vai avançando no terreno. Isso é agilidade. Mas ele tem um plano. Isso não tem a ver com velocidade. O cara ganha um rally se ele cumprir as etapas. Quem se adequar mais ao cumprimento das etapas, ganha. Não é quem chega primeiro. Entende? Isso é agilidade. Bom, então é isso que eu queria dizer para vocês, falar para vocês, repensar um pouco isso, né? E começar a olhar com outros olhos para a questão de levantamento, planejamento, né? E projeto de software. Os softwares estão ficando cada vez mais complexos e não dá para você fazer projeto e implantação e testes no tempo de um sprint, tá? Muito bem, vou ficando por aqui. Até logo. Até a próxima.